Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Vivat, o seu programa de música erudita. A criação, produção e locução são minhas, sou Evandro Oliva. O episódio de hoje apresenta orgulhosamente o nosso brasileiríssimo Heitor Villa-Lobos. Este carioca, nascido em 1887, foi incrivelmente produtivo e exuberante, tendo alcançado o status de lenda no Brasil. Fez um profundo estudo da música folclórica nativa que assimilou num estilo musical eclético. Este conhecimento veio a constituir a base das reformas radicais no sistema de educação musical sob o governo nacionalista dos anos 30. Villa-Lobos foi o principal responsável pela descoberta de uma linguagem caracteristicamente nacional em música. O pai, funcionário da Biblioteca Nacional e músico amador, deu-lhe instrução musical e adaptou uma viola para que o pequeno Heitor iniciasse seus estudos de violoncelo. Aos 12 anos, órfão do pai, Villa-Lobos passou a tocar violoncelo em teatros, cafés e bailes. Paralelamente, interessou-se pela intensa musicalidade dos Chorões, representantes da melhor música popular do Rio de Janeiro, e nesse contexto, desenvolveu-se também no violão. De temperamento inquieto, empreendeu desde cedo escapadas pelo interior do país, primeiras etapas de um processo de absorção do universo musical brasileiro. Suas primeiras composições trazem a marca dos estilos europeus da virada do século, Wagner, Puccini, o alto romantismo francês e logo depois os impressionistas. Entretanto, a partir da composição de 1914, Danças Características Africanas, começou a repudiar os moldes europeus e a descobrir uma linguagem própria que viria a se afirmar nos bailados Amazonas e o Irapuru, de 1917. Casando-se em 1913 com a pianista Lucília Guimarães, Villa-Lobos chegou à década de 20 perfeitamente senhor de seus recursos artísticos, revelados em obras como A Prole do Bebê para piano. Os choros, que datam dos anos 20, representam a leitura de Villa-Lobos do chorinho carioca, criado no fim do século XIX, misturam música europeia com samba. Foram compostos para diversas formações, como o de número 10, que necessita de uma grande orquestra e um grande coral, pois conta com a polifonia de 8 vozes, trazendo a mata, os pássaros e os índios do nosso Brasil para dentro da sala de concerto. Violentamente atacado pela crítica local, viajou para a Europa em 1923 com o apoio de um patrocinador e em Paris tomou contato com toda a vanguarda musical da época. Depois de uma segunda permanência na capital francesa, de 1927 a 1930, voltou ao Brasil a tempo de engajar-se nas novas realidades produzidas pela Revolução de 30. Encontrou o apoio do Estado getuliano para um amplo projeto educacional, em que teve papel de destaque o canto orfeônico e que resultou na compilação do Guia Prático. Com as baquianas brasileiras, que são peças em homenagem a Bach, Villa-Lobos fez uma tentativa genial de fundir os procedimentos contrapontísticos com o espírito da música brasileira. Villa era exímio ao violoncelo e foi seguramente esta afinidade com o instrumento que permitiu a criação de um amplo leque de texturas e sonoridades a partir da inusitada formação de 8 cellos e soprano solista. Esta obra está dividida em 2 partes. A primeira, a área, também chamada cantilena, começa com um pizzicato na linha de baixo, acompanhando um delicado contraponto. Estamos falando das baquianas brasileiras. A soprano entra com um vocalize sem palavras, ofuscado por um dos cellos, entoando uma linha vocal de típico sabor brasileiro. A seção central é sobre um poema de Ruth Valadares Correia. O material de abertura então retorna com a soprano sussurrando a melodia. Na segunda parte, também chamada martelo, estabelece-se uma dança animada. A soprano canta um poema de Manuel Bandeira, que descreve o Irapuru e tem de dar conta rapidamente de palavras repetidas e pausas súbitas. Ouça as baquianas brasileiras depois que o programa acabar no link que está na descrição. Operado de câncer nos Estados Unidos em 48, Villa-Lobos teve mais uma década de vida criativa, acompanhado de sua segunda mulher Arminda, ou Mindinha, como a chamava.
Após a morte do mestre brasileiro, Arminda se encarregou da divulgação de sua obra monumental, mas que até hoje é objeto de incompreensões no meio cultural brasileiro. Esse esforço traduziu-se na criação do Museu Villa-Lobos, que patrocina anualmente festivais onde o núcleo é a obra do carioca. O impacto internacional da obra de Villa-Lobos, que é a síntese da musicalidade brasileira, fez-se sentir especialmente na França e nos Estados Unidos. Compôs exatamente 1000 obras. Reconhecido como gênio musical, recebeu toda a sorte de homenagens, se reuniu com reis e chefes de Estado, conheceu a glória em vida e em glória faleceu em 17 de novembro de 1959, no Rio de Janeiro. Sua inesquecível imagem sempre será seu largo sorriso, acompanhado pelo seu inseparável charuto, além da elegância impecável. O poeta Carlos Drummond de Andrade lembra comovido: quem o viu um dia comandando o coro de 40.000 vozes adolescentes no estádio Vasco da Gama não pode esquecê-lo nunca. Era a fúria organizando-se em ritmo, tornando-se melodia e criando a comunhão mais generosa, ardente e purificadora que seria possível conceber. E se você quiser saber mais sobre este mestre brasileiro, visite pessoalmente ou virtualmente o Museu Villa-Lobos. Vai se deliciar. Agora, ouça as principais peças de nosso Villa no link que está aqui na descrição. E por favor, peço para que se inscreva em meus canais de vídeo no YouTube e me siga nas redes sociais. Também pode conhecer meu trabalho como cantor, disponível em todas as plataformas de música, só digitar Evandro Oliva. Delicie-se agora com as canções do mestre Villa-Lobos. Até mais!